E aí, sabe aquela sensação em uma prova de olhar para uma questão de múltipla escolha e pensar, ué, mas aqui tem duas respostas certas? Ou quando você lê um texto e se sente meio perdido? Pois é, a nossa conversa de hoje é exatamente para resolver isso. A gente vai desvendar a habilidade que é, sem dúvida, a mais importante de todas em qualquer processo seletivo: dominar a compreensão e a interpretação de textos. Bom, vamos começar com a pergunta que está no centro de tudo. Um texto simplesmente diz alguma coisa ou ele quer dizer alguma coisa? Parece um detalhe, né? Mas a diferença entre essas duas ideias é o que separa a resposta certa daquela pegadinha que te derruba. Pensa assim, é a diferença entre ler "o céu está cinza" e entender que, acho que vai chover. É justamente nesse pulo do gato que mora o segredo para se dar bem. Para a gente construir esse raciocínio direitinho, vamos nos apoiar em três pilares. Pensa neles como se fossem a fundação de uma casa, a base de qualquer análise de texto que se preze. São eles: a leitura, a compreensão e a interpretação. Cada um tem o seu papel e, acredite, juntos eles são imbatíveis. E essa imagem aqui mostra a ordem da coisa toda perfeitamente. Não é um processo aleatório, sabe? É uma escadinha. Primeiro, a gente decodifica as palavras, que é a leitura. Depois, a gente entende a mensagem que está ali na cara, na superfície, que é a compreensão. E só então a gente vai mais fundo, com a interpretação, para sacar as conclusões que o autor só sugeriu. Um passo leva para o outro, sempre nessa ordem. O primeiro pilar, então, é a leitura. É o nosso ponto de partida. É basicamente o ato de olhar para um monte de símbolo no papel e transformar aquilo em palavras com significado. Parece óbvio, e até é, mas sem uma leitura atenta, focada, os outros dois pilares desmoronam. É o alicerce de tudo. Agora, subindo um degrau, a gente chega na compreensão. Aqui, o objetivo é outro. É pegar o que o texto está dizendo de forma direta, explícita. É como se fosse coletar as informações que estão na superfície, a mensagem clara que o autor deixou ali, preto no branco. O importante aqui é não tentar adivinhar o que não está escrito. Isso vem depois. E aí sim chegamos no último pilar, o mais sofisticado de todos, a interpretação. Interpretar é ir além do que está escrito, é conectar os pontos, ler nas entrelinhas e tirar conclusões que não foram ditas com todas as letras. É aqui que o nosso raciocínio crítico entra em campo. É hora de se perguntar, tá, e o que isso quer dizer de verdade? Claro que, para a gente conseguir fazer essa análise toda, o texto precisa ajudar, né? Ele precisa ter uma boa estrutura. Pensa só, se as ideias não têm pé nem cabeça, ou seja, falta coerência, se as frases não se conectam uma com as outras, falta coesão, ou se as palavras não fazem sentido juntas, falta semântica, aí fica impossível. Reconhecer esses elementos ajuda a gente a ter mais segurança na nossa interpretação. Muito bem, com a teoria na cabeça, vamos para a prática. Vamos ver como as bancas de concurso pegam esses conceitos e transformam em perguntas que podem dar um nó na nossa cabeça. O coração da nossa conversa agora é dominar essa diferença, que é crucial, entre o que é dito e o que fica só subentendido. Agora, olha que legal essa tabela. Ela resume tudo de um jeito muito claro. De um lado, a compreensão. Ela foca no que o texto diz. A informação está lá, explícita, na sua cara. É o famoso está no texto. Do outro lado, a interpretação. Ela analisa o que a gente pode concluir. Aí entram as ideias implícitas, as inferências, é o que vai além do texto. Entender bem essa diferença é meio caminho andado para gabaritar a prova. Então, como a gente identifica cada tipo de questão? As bancas dão pistas. Fica de olho. Quando você lê um enunciado que começa com "segundo o texto", "de acordo com o texto", pode respirar aliviado. É uma questão de compreensão. A resposta está lá, escrita em alguma linha. É só achar. Agora, se o enunciado vem com expressões tipo "infere-se do texto", "pode-se concluir", aí o sinal de alerta acende. Essa é uma questão de interpretação. A resposta não vai estar pronta, de bandeja. Você vai precisar usar o texto como base, como ponto de partida, para construir um raciocínio e chegar na conclusão certa. Certo. Agora que a gente já sabe a diferença e como identificar cada tipo de pergunta, qual é a melhor estratégia para não cair nas pegadinhas? Vamos montar um plano de ação bem simples e eficaz para encarar qualquer questão de texto com mais segurança. Então, qual é o nosso plano de batalha? Primeiro passo, e isso é uma dica de ouro. Sempre dê uma olhada nas perguntas antes de ler o texto. Isso já te dá um foco, um mapa do que procurar. Segundo, com esse mapa em mãos, faça uma leitura ativa, já caçando as informações importantes. E por último, o passo decisivo, identifique o tipo de questão. Ela quer compreensão ou interpretação?
Saber isso muda tudo na hora de escolher a alternativa correta. E muito cuidado com as armadilhas clássicas. A principal delas é a extrapolação. Sabe o que é isso? É você adicionar informações ou usar um conhecimento que você tem de mundo, mas que não tem nada a ver com o que o texto falou. Lembre-se, a prova é sobre aquele texto e só. E fique muito atento também àquelas palavrinhas pequenas nas alternativas, tipo sempre, nunca, apenas. Elas podem mudar todo o sentido. No final das contas, não existe fórmula mágica, mas o caminho é bem claro. A habilidade de ler, compreender e interpretar é como um músculo. Ela se desenvolve com exercício constante. Ler textos diferentes, resolver muitas questões, é isso que transforma a teoria num instinto afiado na hora da prova. Então, o que fica de mais importante dessa nossa conversa é que essa habilidade vai muito além de passar num concurso. Dominar um texto é a base para se comunicar melhor, para ter um pensamento mais crítico e, no fim, para encarar qualquer desafio intelectual. A pergunta que fica é: qual vai ser o próximo texto que você vai desvendar?